Ó, a gente fez a legenda de um outro vídeo, que é um vídeo... de um repórter que vai até uma manifestação de manifestantes do Trump e vai descobrir uma coisa chocante sobre eles. Mais uma da série aí de vídeos legendados pelo Michel e que a gente tá aí popularizando para vocês. Então vamos ver aí. Extreme socialism, obviously, we'll all agree communism doesn't work. Yeah. But extreme capitalism, as we're seeing right now, does not with work. this corporate capitalism, also has its problems. How much money is too much money for one person to It's a tough call. I know. When they have these billions, you're like, well, they really don't need it. Yeah, we agree with that. Why Trump instead of Bernie Sanders? What I look at is more progressives like the Bernie Sanders faction and stuff like that. We actually see a lot of the same problems. I would vote for a Bernie Sanders before I'd vote for like a Ted Cruz or a Marco Rubio. What would it have taken for you guys to not go into the rally and to instead get ice cream with me, a flaming leftist? Well, first of all, you'd I'd have be to happy. buy. All right, I'm buying. Caralho, será? Ah, é da categoria oligarquia. We are polarized. There is no doubt about it. But I came to this Trump rally on a hunch. I've poured drinks at a Rust Belt dive bar for the last year, and when your county votes for Trump... Só que para esclarecer, o Rust Belt, Cinturão da Ferrugem, é uma região que fica ali próxima da região dos Grandes Lagos, Detroit, Chicago, essa região toda, que era uma região muito industrializada e que hoje em dia é uma região que teve um regresso econômico muito grande, né? E aí eles chamam de Rust Belt, né? O Cinturão da Ferrugem, porque as cidades estão abandonadas, assim. Mano, você vê foto de Detroit, que era uma grande cidade produtora de carros e tudo mais, mano, pesado. And the bartender looks like I do. People kind of assume that you're on the same page. But sometimes Acham que ele é you redneck. actually are. So here's my hunch. For all the focus on culture war issues, the working class on the left and the right have a lot more in common than we're led to believe. And if that's true, it could and should have huge implications for the upcoming presidential election. So I went to Erie, Pennsylvania to find out. Are we rolling? Okay. We're here at the Trump rally today. Why did you come out today? To support my 45th president. He didn't lose. He called out the Washington establishment, and I absolutely loved it. You know, he's definitely not a Republican because Mitch McConnell and them would be backing him and DeSantis would be running against him. He's obviously not a Democrat no more, so we're more of a politically homeless faction that loves America and will make all the changes that we can to make it great. Aí é meio foda, porque esse tipo de discurso parece que vai dar uma naturalizada em determinados aspectos do nacional-bolchevismo, né? Essa parada meio, somos da classe trabalhadora, mas somos contra questões culturais, né? A gente é contra a cultura woke. É esse papo, é esse papo. Prices are just higher. Like, you go to the grocery store, I buy the same thing every time I go to the grocery store. You spend $102 at Aldi's. I was just telling my uncle this. I'm spending over $200 now. So things are more expensive. I think people are more scared. Our money doesn't have no value, and that's why we're having problems. This whole inflation thing, it's been building and building for multi-decades, and it's getting close now. You work at McDonald's, right? I do. Do you feel like you're getting everything out of work that you're putting into it? I believe I should get paid more. All I am doing is I'm working my ass off to get my money. I'm a hard worker and I feel like I deserve more. Mas aí é aquela coisa, né? Não fazer esse atravessamento de questões culturais, né? De entendê-las como processos relacionados à dimensão da opressão do capitalismo, só leva a um processo de fascistização, né? Porque de alguma maneira o fascismo ele gosta muito desse discurso e ele se aproveita muito disso, né? Se aproveita dessa percepção de um problema econômico da sociedade para poder construir a sua linha narrativa. I worked down in West Virginia. Yes. On the rigs for evil Big Red, Halliburton. Yeah. Oh my God. Halliburton, we were 2 weeks on, 1 week off, so you never got to go home. We were the lowest paid of all the workers out there. I only made $13.50 when I got hired on. For Halliburton. For Halliburton. Caralho, $13,50 por hora. Sabia que o salário mínimo dos Estados Unidos não é alterado, não sobe desde os anos 80? Não tem alteração do minimum wage lá desde os anos 80. Loucura. Probably wouldn't even have an Iraq war if it wouldn't have been for the Halliburton and Cheney and stuff. We were expendable. E tá certo, né, de alguma maneira. Big Red, they called it. You're just part of the machine and the machine can be replaced. As expendable as, people who went over to fight a rich person's war in Iraq. Yep, pretty much.
5 years ago, I came to the realization that I've been hoodwinked. I have zero respect for Dick Cheney. I have zero respect for George Bush. What did it for you there, and why did you end up going towards Trump? It was a lie. And this they might they sound lied stupid. about the Iraq. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Aqui. Ah, é por estado, né? Mas aqui, ó. Vamos ver. É porque tem o salário mínimo federal e o estatal, né? E o estadual. Olha isso. Será que eu falei groselha? Será que me falaram errado? É, mas isso aqui, né? $6 a hora. Salário mínimo de R$30. Uma brisa assim. É, então, é de 2009. Eu queria procurar isso antes que... Ó, the value of federal minimum wage is at its lowest point in 66 years. Entendi. Não, aqui, ó. Isso, perfeito. É ganho real. Perdão. Então é isso. Não tem uma alteração de ganho real, né? Tanto que ele tá falando aqui que o valor do salário mínimo federal é o menor em 66 anos. Entendi. Agora fez mais sentido, né? Porque ele tá acrescentando. Beleza. Agora fez mais sentido. There was no reason for us to go into war in Iraq other than the military-industrial complex wanted a war. The global corporations, do they have, the Goldilocks question? Too much, just enough, or too little power? Where would you place it? I feel like their only thought is more money, right? More power. That's all you care. Whoever. E aí cai na enganação, né, de achar que o Trump não é parte desse processo, né, não é parte do establishment. Obviously, it's too much. Yep. When you have a company like BlackRock that's worth $9 trillion, And Vanguard's what? Vanguard's $8 É o MONARK. trillion. É o discurso do MONARK. O MONARK poderia estar aí, tranquilamente. Obviously, I'm not going to argue. There's a problem with that. Do you think the finance sector? Yeah. Does it have too much power, just the right amount of power, not enough power? Way too much power. The financial sector. 100%. Yes. These people really, a lot of these people they don't realize are unelected officials. So all these politicians have this plan for how they're going to fix the economy, but then they just get in there, they don't do anything, and they're funded by the people, and those people are not elected, and they control the people that are elected. Nossa, é puro MONARK, puro suco de MONARK. What do you think the consolidation of these larger corporations? I came from an agricultural background, and now it'll be 3 or 4 companies that control the entire market for chicken, eggs, for beef. That shouldn't happen. Yeah. The working class has gotten beaten up because of the loss of small businesses. And my question would be, I would say, why aren't they here anymore? As a small business owner, I feel like we aren't represented that much in America. Do you see a problem with that kind of operation? Mas muito interessante, né, a gente conseguir observar o quanto existe, de alguma maneira, uma certa percepção de algo que tá errado, tá ligado? E de como o Trump, ou no caso da Argentina agora, o Javier Milei, consegue capitalizar esse problema a partir da venda de um discurso de mudar tudo isso, tirar tudo isso. E é um discurso que imprime combatividade, tá ligado? É um discurso que consegue atrair as pessoas, por quê? Porque as pessoas aí estão absolutamente radicalizadas. Elas estão absolutamente radicalizadas. Só que elas estão radicalizadas à direita. Então, se a gente, enquanto esquerda, enquanto comunista, não consegue propor um discurso combativo e intransigente nesses mesmos termos, essa força social que sente esse problema, que sente essa questão, vai ser aderida àquele grupo, àquele discurso, àquele pensamento que consegue colocar em torno de uma questão todas as contradições. Então, é o capitalismo corporativo, como se a base de sustentação material e filosófica do capitalismo não fosse assim. É a cultura woke, porque até surgir essas pautas de negros, LGBTs e mulheres, estava tudo bem, entende? Então, o fascismo ele tem essa articulação muito astuta. Quer fazer o quê? Você pegar
todas as contradições sociais, todas as complexidades das contradições sociais, que são coisas difíceis de entender, que causam angústia, que causam desamparo. Você formula elas em torno de uma coisa só e aí você despacha esse problema. Depois desse vídeo, eu vou mostrar um vídeo antigo que tem no canal, que a gente vai reagir junto. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Oh, 100%. Because the big guys are beating out the small guys. Monopólio, Lenin. You know, easily. A lot of that's driven by these really large corporations that are, just by their size, pushing the little guy out. Yes. How big of a problem do you think that is? That's an ultimate problem. That reminds you of watching them westerns, movies when they would go to some small town. And one guy owns the bar, he owns the tack place, he owns that. Yes, there's so many houses for sale in our neighborhood. I was going to go to town and say, are these all, Mas como que transpõe um argumento que é senso comum de que o comunismo não funcionou e outro blá 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 anticomunista que são propagados há décadas quando eles tomaram tudo? É um processo de tentativa de construção de um discurso nessa linha, né? E aí entender que essa dinâmica do discurso comunista ela atravessa também a necessidade de pensar outras questões de opressão que envolvem raça, gênero, sexualidade e tudo mais. Mas é claro, né? O que se esperava, né? Você tem ali, sobretudo a partir dos anos 80, um anticomunismo cabuloso. Qual que é a resposta dessas pessoas? É o anticomunismo, claro. Can we find out, are these just real people buying them? Or is this like proxies? See, BlackRock proxies, Vanguard proxies. Are they buying all these homes so people can't own them and they're just going to rent them? É interessante porque quando eles falam, tipo, BlackRock, Vanguard e tal, eles nomeiam esse estranhamento, mas ao mesmo tempo que esse estranhamento é nomeado, quando eu me refiro a esses agentes como agentes externos, sabe? É quase um mistério inalcançável. Ninguém sabe quem é. Ninguém tá ligado quem é. Você, né? Aparta. Mano, o Monark estaria aí tranquilo. Would you be excited if Trump did anything to rein in? Well, of course. It's just... It's a monopoly that needs to be broken up. Just like, remember the telephone company in the 80s, AT&T? That was broken up. Yeah. And that's what needs to be done. Capitalism's not the problem. It's been corrupted to such a level, just like people think all the politicians are corrupted. But it's corrupted at the highest levels of these corporations, like you said, being owned. Instead of 200 of them, you're down to 4. O capitalismo é um problema, porque a tendência da formação de monopólios, por exemplo, é uma característica inerente a ele. Porque na assanha de aumentar a lucratividade, isso vai significar a necessidade de destruir todas as outras bases econômicas que não são lucrativas para esse pequeno grupo. Aí que está o problema. Isso é pura ideologia, puro suco de ideologia. That's massive control. You think somebody like Trump with the billions in the business, I mean, we're talking about really large monopolies here. Mm-hmm. He's more in their peer group. Yeah, I agree. You're right, right. He has a financial interest to do that kind of policy. I always even consider Trump even like a crony capitalist. He's not perfect, you know what I mean? He was a capitalist guy, you know. Ele era cara capitalista. Everybody always read where he would eminent domain against take the lady, kick her out of her house for all that stuff. Yeah, that's falls into that. Like I said, I don't know, you know. I come to a Trump rally. Doesn't mean I think he's the greatest guy. Can you really trust? Muito louco, né? Porque mostra a confusão. Isso eu acho interessantíssimo. Interessantíssimo. A confusão. A billionaire. Help me understand why that's a thing for you. Yeah, so with billionaires, I would say honestly, no, you can't. Yeah. I'll say with Trump, loucura. when he debated Hillary Clinton in 2016, she said all these things about the tax laws, all this, and Trump said, where have you been for 30 years? Entendeu? Entendeu? Pega esse cinismo dos democratas, dos republicanos, não sei o quê, e ele consegue transpor numa linguagem que represente essa questão, causa esse impacto nas pessoas. É interessantíssimo. You know, you haven't done anything about it. And then he said, I know you're not going to do it. Porque não vai mesmo. Who fund your campaign benefit from the same tax breaks and tax laws I do. Exatamente, so, é verdade. These people, they're not really going to change the tax laws from the donors that are funding their campaign. The power is so strong that these people have built up. Loucura, mano. Yeah. It's and I don't have answers, and because I know that's what you want. You know, you want to hear what can we do. I just don't think politics is going to do it. This getting in like Civil War thing is just who wants to do that kind of stuff? You know what I mean? E é muito louco, né? Porque
você tem essa percepção da guerra civil, né, da guerra de classes, no pensamento marxista. É muito doido, muito doido. Não vai. I look out at a couple 100,000 workers at UPS recently. Yes. Did they vote on it yet? So they haven't voted on it yet. It was negotiated, and there was, threat of the strike. They were really organized. They won $30 billion over the term of that contract, by being organized. So I look at some. E aí essa extrema-direita, ao mesmo tempo, faz o quê? Ela cinicamente vende esse discurso do capitalismo corporativo e, ao mesmo tempo, para transformar isso numa matriz ideológica, ela fala da cultura woke. Ela meio que usa isso como um subterfúgio ideológico. Something like that and say, if this is about control and about working class people having a seat at the table at a company as big as UPS, we just saw their unity win $30 billion worth of, cash in the pocket. Does that sit well with folks? Nonviolent direct action does work. We've been hearing all about the boycotts. You just mentioned 100,000 people. That's a lot of people. You don't want to mess with that. This contract was $30 billion. That was from workers standing together. Didn't have anything to do with government. Is that something you guys support? Sure. Yes. Of course. Yeah. Of course. Of course. Absolutely. Right. Yeah. So if my coworkers wanted to make more, and since I want to make more, I'll probably organize something that could help make us more, like maybe a petition. Yeah, right. Or union activity. Yes. A lot of that. Yeah. And would you be? Olha que doideira, mano. Mas é isso, né? Isso aí, gente, revela aquilo que o João Pedro Stedel ele falou antes, né? É o lumpen. É lumpen, gente. O cara tá preocupado com o bagulho imediato, com o bem-estar dele. Não tem essa compreensão desse processo enquanto um fenômeno político, né? Muitas vezes. Really excited by Trump coming out and supporting workers who are doing that. Yes. Seeing Trump on a picket line. Yes. Yeah. Olha que loucura. You can't get away from them. You never hear about UPS. Not today. No, honestly, I didn't know about it until you told me. Why do you think that is? Well, they just made a big move doing that too. Because who's running the show? Listen, we lost our republic decades ago. We're living in an oligarchy. Ali, ó, MONARK, velho. MONARK escrito. So they're the ones calling the shots because that's where the money's come from. The media, everybody. You'll see things like the board or whatever they put on, the TV. You'll have trying to divide people. Yes. A lot of the stories are trying to divide people. Divide, keep them off the ball. We're not supposed to be doing this. Yeah, it's weird that it's that. They want. I feel like this is all for distraction, to be honest. Yeah, they want us to argue. It is. That's exactly. They want us to argue. Facade of or there's two sides when in reality there hasn't been two sides since the 1980s. These are just the conversations that we had at one Trump rally, but you saw it. It did not take long to find people who agree that politicians should reject the money from billionaires, should break up massive corporate monopolies, end forever wars, and join workers on the picket line. Mas aí tem que pensar o projeto político desse processo, né? E aí acho que é uma coisa sintomática a gente vê pouquíssimas pessoas não brancas. Porque é um discurso que é muito abraçado pelo supremacismo. And you would never know that if you just watched Fox or CNN. So let's try a thought experiment. What would it look like if for this one presidential election we had conversations like these that focused on the working class, what they demand, what they need, what they deserve? What would the debates be about? What would the candidates' platforms be like? Who would ultimately win, and how would they be forced to deliver? Thanks for watching our video. If you like this story and you want more stories like this, be sure to like and subscribe to the channel to get more. As legendas foram do Michel, do História Cabeluda. Não foi minha, não. Eu não fiz legenda nenhuma, Michel. More perfect union in your feed. And if you have stories that you want us to investigate, drop them in the comments below. Brisa, hein? Que brisa, hein?
Porra, que panca, que brisa. É o puro suco de WASP. Não é à toa que um dos principais focos dos ataques dos anticomunistas sempre foi a questão racial. A gente pode perceber que o ataque ao discurso comunista lá nos anos 60 está diretamente relacionado ao processo de miscigenação racial. Tem lá as fotinhos, né? Os rallies. Race mixing is communism. Aqui, ó. Uma brisa, gente. É uma loucura. É muito complexo. O que significa WASP? WASP significa White Anglo-Saxon Protestant. E é mais ou menos a brisa do que eles entendem que é a população originária dos Estados Unidos. Já por aí já apresenta seus problemas. Ó, eu queria mostrar um outro vídeo para vocês. Esse vídeo eu postei no canal há 3 anos atrás. Esse vídeo aqui, gente, ele é um trecho de um filme chamado O Guia Pervertido da Ideologia, do Slavoj Žižek. Gustavo do Velho Testamento, esse é o Gustavo do Velhíssimo Testamento. Inclusive, nós temos 666 pessoas na live. Isso não é um significado, nada mais é. Žižek que morreu em vida. In Steven Spielberg's Jaws, a shark Essa legenda eu que fiz. starts to attack people on the beach. What does this attack mean? What does the shark stand for? There were different, even mutually exclusive answers to this question. On the one hand, some critics claim that obviously the shark stands for the foreign threat to ordinary Americans. The shark is a metaphor for either natural disaster, storms, or immigrants threatening United States citizens and so on. On the other hand, it's interesting to note that Fidel Castro, who loves the film, once said that for him it was obvious that eu nunca entendi essas crianças carregando o outro menino pelo braço. Tipo, não seria muito mais rápido se ele só saísse correndo? Jaws is kind of a leftist, Marxist film, and that the shark is a metaphor for brutal, big capital exploiting ordinary Americans. Ideologia, cara. So, which is the right answer? I claim none of them and at the same time all of them. Ordinary Americans, as ordinary people in all countries, have a multitude of fears. We fear all kinds of things. We fear, maybe, immigrants or people whom we perceive as lower than ourselves, attacking us, robbing us. We fear people raping our children. We fear natural disasters, tornadoes, earthquakes, tsunamis. We fear corrupted politicians. We fear big companies which can basically do with us. Olha isso! Olha a atualidade disso. The function of the shark is to unite all these fears. Cultura woke. Troca tubarão por cultura woke. Trade all these fears for oligarquia. Alone. In this Qual a treta com o Žižek? Ah, o Žižek começou a defender a OTAN. Ele é pró-Ucrânia na guerra. Não. Tadinho. Sniff, sniff. Way our experience of reality gets much simpler. Why am I mentioning this? Because isn't it that, for example, the most extreme case of ideology, maybe in the history of humanity, the Nazi, fascist, anti-Semitism, worked precisely in the same way. Imagine an ordinary German citizen in the late 20s, early 30s. His situation is, in an abstract way, the same as that of a small child. This is precisely the main focus philosophically. He's totally perplexed. Social authority, symbolic order is telling him you are a German worker, banker, whatever. But nothing functions. What does society want from him? Why is everything going wrong? The way he perceives the situation is that newspapers lie to him, he lost his work, because of inflation he lost all his
all his money in the bank, he sees moral degradation and so on. So what's the meaning of this all? Pô, eu gosto muito do Zizek, não tem jeito. The original fascist dream is to, of course, as a dream of every ideology, to have a cake and to eat it. As it was often pointed out, fascism is, at its most elementary, a conservative revolution. Olha que foda. Revolution, economic development, modern industry, yes, but a revolution which would nonetheless maintain or even reassert a traditional hierarchical society. E isso fica muito evidente quando a gente percebe o tipo de perfil de pessoa que apoia uma coisa como o Trump, que presume um processo de revolução tecnológica do trabalho, da vida econômica, e ao mesmo tempo isso é realizado a partir de uma noção da manutenção daquele grupo social que está no controle. Não é à toa que a alt-right, né, a extrema-direita, adora esse discurso. Por quê? Porque é a fomentação desse processo revolucionário, né, e ao mesmo tempo você reassegura aquela hierarquia. Uma loucura, cara, uma loucura. Por isso eles sempre remetem ao passado, exatamente por isso que os regimes e a ideologia da extrema-direita sempre olha para o passado com essa idealização, porque a partir dessa idealização você consegue produzir e fabricar uma falácia histórica que vai vender a ideia de que antes tudo era bom. Tudo era bom. E aí vem um agente que corrompeu e destruiu isso. É uma revolução na contramão. Perfeito. Revolução na contramão é um ótimo termo, gostei. A society which is modern, efficient, but at the same time controlled by hierarchic values with no class or other antagonisms. Qual que é o discurso do MONARK? Os antagonismos. Eles estão nos dividindo. O que a galera do Trump falou agora há pouco? Eles criam a ideia de uma divisão. Não existe isso. Olha como isso é atual. Now, they have a problem here, the fascists. But antagonism, class struggle and other tensions is something inherent to capitalism. Modernization, industrialization, as we know from the history of capitalism, means disintegration of old, stable relations. It means social conflicts. Instability is the way capitalism functions. O antagonismo, a luta de classes. Que loucura. So how to solve this problem? Simple. You need to generate an ideological narrative which explains how things went wrong in a society, not as the result of the inherent tensions in the development of this society, but as the result of a foreign intruder. Things were okay till Jews penetrated our social body. Troca a palavra judeu pela palavra capitalismo corporativo, pela expressão cultura woke, por qualquer coisa. Qualquer coisa. Troca por petista, troca por comunista, troca. Troca a palavra para você ver se não é o mesmo fenômeno ideológico. The way to restore the health of our marxismo cultural, qualquer coisa, qualquer coisa. The Jews. It's the same operation as with the shark in Jaws. You have a multitude of fears, and this multiplicity of fears confuses you, like you simply don't know. E aí é claro, né? Lembrar que, dependendo de cada época, esse grupo social que é o alvo vai se alterar. Por isso que, para a dinâmica do fascismo, da extrema-direita, é sempre importante a produção de um outro, né? A noção de que eu existo enquanto um corpo social, enquanto uma unidade, enquanto alguém que tem esses valores, essa cultura permanente. E aí a narrativa qual que é? Você produz o outro. Aquele outro ali é o responsável pela destruição do seu modo de vida. What's the meaning of all this confusion? And you replace this confused multitude with one clear
figure, the Jew, and everything becomes clear. The search for cuts in the social security provision to lone parent families in part spurred this report. The Social Security Department fears that the accelerating budget for single mothers on benefits could reach nearly £5 billion by the end of the decade. But the issue of the lone parent has increasingly been seen as the heart of John Major's Back to Basics crusade. Troca isso pelo Bolsa Família, esse processo aí. Cara, é brilhante. É brilhante, é brilhante. Remember, I think around 2-3 decades ago, when the Prime Minister of United Kingdom was John Major, there was a kind of ideological campaign to return to morality and so on, and all the evils of society were embodied in the conservative narrative in the figure of unemployed single mother. Like, there is violence in our suburbs, of course, because single unemployed mothers cannot take care of their children, don't properly educate them, and so on. We have lack in our budget, not enough money, of course, because we have to support unwed single mothers, and so on and so on. In an ideological edifice, you need some pseudo-concrete image like this to fixate your imagination. And then this image can mobilize us. Uma imagem, olha que coisa fantástica, uma imagem pseudo-concreta. Pseudo-concreta. Porque ela tem uma concretude, mas essa concretude ela é falsa. Ela é manipulada. Maluco. É muito bom. É muito bom. Imagine ideology as a kind of a filter, a frame, so that if you look at... Mano, e ver esse vídeo depois do vídeo do Trump é um negócio, né? É um negócio. The same ordinary reality through that frame, everything changes. In what sense? It's not that the frame actually adds anything. It's just that the frame opens the abyss of suspicion. Marina perguntou, eu queria muito saber o que aconteceu com o Zizek. Ele era bom demais e hoje em dia fala mal até da cultura woke. Porque eu acho que esse é um fundamento central aqui, né? Da gente entender que esse pensamento, né? Essa análise que ele faz é uma análise que, mano, a gente olha e essa análise tem materialidade. Só que se a gente não consegue reverter essa imagem em uma ação dentro da compreensão da luta de classes e dentro do processo de formação político do proletariado, aí isso vira puro reacionarismo, vira só teoria. Teoria. Não adianta, né? A gente precisa transformar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento em algo que vai atravessar e fazer parte para a gente poder compreender e organizar melhor o proletariado. Por isso que ele, né? Zizek morreu na praia. Freilich wandeln Sie Ihr Äußeres, wenn Sie von der polnischen Niststätte in die reiche Welt hinausgelangen. Esse aqui, gente, é o filme que eu comentei até, que usa o elemento da propaganda dos judeus, né, no vídeo do Cerejinha. If we look at the anti-Semitic image of the Jew, it's crucial to notice how contradictory this figure of the Jew is. Der Relativitätsjude Einstein, der seinen deutschen Hass hinter einer obskuren Pseudowissenschaft versteckte. Der Jude Kestenberg betreute im preußischen Kultusministerium die deutsche Musik. Jews are at the same time extra intellectual, like mathematicians, whatever, and vulgar. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Behausungen. Troca judeus por comunistas. Troca. Para ver se essa operação ideológica não é exatamente a mesma coisa. Presta atenção. Sind unsauber und verwahrlost. Olha como ideologia é um negócio interessante. Palhaçada você comparar qualquer coisa dos judeus com comunismo. É uma falta de ética absurda. Entendeu nem o que é ética. Comunistas são representados assim porque são porcos mesmo. Só ir em qualquer universidade e ver o meio que eles transformaram. Eu preciso te avisar, muita gente que frequenta centro acadêmico, DCE e não sei o que, não é comunista. A pessoa ser de esquerda não a torna comunista, tá bom? Vale a pena lembrar isso. Esse é o tipo de falinha que o MBL faz. É um problema mais complexo do que isso. E fora também, né, a noção de, um espaço que não tem intervenção artística, porque os caras vão chamar de espaço sujo,
um espaço em que as paredes estão pintadas. A esquerda só tem... Exatamente, só tem esquerda cirandeira naquela porra. E é o JC. Not washing regularly. Tenho 2 faculdades federais, tenho mais autoridade que você para falar sobre isso? Pô, amigo, não tem, desculpa. Não é assim que a autoridade funciona. Não é porque você frequentou um espaço que isso te dá autoridade para fazer isso. Nada a ver, tá ligado? A autoridade não se constrói assim. Isso aí, o nome disso aí é carteirada. Carteirada, esse é o nome. Seducing innocent girls all the time and so on and so on. Es lässt sich nicht leugnen, ein Teil des deutschen Volkes applaudierte damals ahnungslos den zugewanderten Juden, den Todfeinden seiner Rasse. Wie war das möglich? Natürlich wissen sich diese Ghetto-Juden zunächst noch nicht richtig in den sauberen europäischen Anzügen zu bewegen. Roupas europeias limpas, né? Etwas besser können es diese Berliner Juden. Ihre Väter und Großväter haben zwar auch noch im Ghetto gelebt, aber davon merkt man nun äußerlich nichts mehr. E aqui, o que é fundamental a gente perceber é que o elemento da sujeira, ele não é um elemento que é expresso pela materialidade, mas ele é entendido como algo que faz parte da essência desse grupo, entendeu? É como se ele fosse corrompido por natureza. Hier in der zweiten und dritten Generation hat die Assimilation ihren Höhepunkt erreicht. In allen Äußerlichkeiten versuchen sie, es dem Gastvolk gleich zu tun. Und instinktlose Völker lassen sich von dieser Mimikrie täuschen und betrachten sie tatsächlich als ihresgleichen. Darin liegt die ungeheure Gefahr. Denn auch diese assimilierten Juden bleiben immer Fremdkörper im Organismus ihres Gastvolkes. De seus hospedeiros. De seus hospedeiros. É como se o judaísmo fosse um tripanossoma cruzi. Um protozoário, como se ele fosse uma criatura celular, né, a nível atômico, sei lá que porra, um verme, um parasita que vive disso. Loucura, cara. Isso... Desumanização. Imagine how the other enjoys all the secret orgies or whatever, because in racism, the other is not simply an enemy. Usually, it is also invested with some specific perverse enjoyment, or in an inverted way, the other can be someone who tries to steal from us our enjoyment, to disturb, as we usually put it, our way of life. Bom demais! Vou deixar aqui no link dessa descrição esse filme legendadinho completo que eu tenho no meu drive, tá bom? Esse Zizek do Velho Testamento era foda, velho. Saudades. Saudades de tudo que não vivemos, né, senhor Slavo, hoje? Saudades demais. Exatamente, é muito mais fácil você odiar um grupo de não humanos. Muito bom. Muito, muito bom.